Antigamente sempre a gente teve essa ideia, né? A pessoa, o barbudo com barba branca, a pessoa idosa, a gente associava como um sábio, né? Infelizmente hoje não é, a associação não é muito clara, né? Devido à imaturidade das pessoas. Mas há uma experiência de vida, por mais que não seja uma experiência positiva, mas pelo menos de erros, que pode ser transmitida, que pode ser passada. E onde nós iremos falar da parte de orientação familiar, especificamente agora com o tema relações intergeracionais. Que eu diria que é um tema, não é novo, lógico, né? Enfim, falar de relações entre gerações, não podemos dizer que tem uma grande novidade aqui, mas a importância dele cresce, né, ao longo do tempo, sobretudo com o envelhecimento da população, né? Enfim, sabemos que, sei lá, há poucos anos atrás, a expectativa de vida de uma pessoa girava, sei lá, em torno de 50, 60 anos ali, né? 60 e poucos anos. E hoje, com o avanço, né, da medicina, avanço de diversas áreas, a expectativa de vida já em alguns países ultrapassa os 80 anos. E isso só aumenta, né? Daqui a pouquinho, chegar aos 90 anos vai ser algo assim muito corriqueiro. 100 anos, né? Isso é algo... Então as pessoas vivem mais e também vivem mais com uma qualidade de vida maior. Então, saber compaginar as famílias novas com as pessoas mais idosas ou as famílias com a presença de idosos é fundamental. E esses conflitos, devido a dezenas de motivos, e nós falaremos de vários deles aqui, é muito importante para aqueles que queiram ou que irão trabalhar de fato com famílias, porque é um tema que vai aparecer de forma constante e é muito importante a gente entender tudo que permeia essas relações. Então, a sala de hoje, ela diz respeito a isso, né? A influência das relações entre gerações no desenvolvimento do matrimônio. Também, lógico, né? Se a expectativa de vida ela cresce, o tempo de matrimônio também cresce. E a luta pela união no matrimônio também cresce, né? Uma coisa, sei lá, era antes bodas de prata, 25 anos. Pela idade das pessoas é algo muito fácil de chegar, né? Não pela, talvez, com o matrimônio enquadrado hoje, né? Com a quantidade de divórcios que existe. Mas, enfim, pela saúde, né? Pelo desenvolvimento das pessoas, isso é cada vez mais comum e simples, seria simples chegar aos 25 anos de casado. E agora mais, né? Sei lá, chegar a bodas de ouro talvez seja algo assim, também que se torne corriqueiro pela idade das pessoas, não tão corriqueiro pela forma com que as pessoas encaram hoje o matrimônio e o número de divórcios, tá? Então, a presença de idosos dentro da família interferindo no casamento é uma realidade muito comum. E isso, quanto maior vai aumentando a idade e tendo mais idosos na família, nós temos conflitos maiores de gerações, de formas de pensar distintas, de experiências distintas, onde o núcleo familiar ele vai ter que conviver com a presença mais próxima ou nem tão próxima de avós, de bisavós, de tataravós, de tio-avós, pessoas desse tipo. Para que a gente possa estudar esse tema, eu queria me basear nessa aula de hoje numa mensagem que o Papa Francisco escreveu no Dia dos Avós. É um documento, propriamente dito, é uma mensagem. Mas essa mensagem eu diria que ela é o resumo de toda essa questão que envolve essas relações com idosos hoje. Tá? Então tem alguns elementos que, baseados nesses elementos que ele coloca nessa mensagem, que eu queria que a gente estudasse aqui, tá bom? Há também uma rivalidade dos jovens em relação aos idosos. Trata-se de uma visão distorcida da realidade. É como se a sobrevivência dos idosos colocasse em risco a dos jovens, ou como se, para favorecer os jovens, fosse necessário negligenciar os idosos ou mesmo eliminá-los. O contraste entre as gerações é um equívoco, um fruto envenenado na cultura do conflito. Opor os jovens aos idosos é uma manipulação inaceitável. E aí esse termo aqui que eu queria que a gente começasse estudando. Cultura do conflito. Cultura do conflito. Nós vivemos hoje diante de uma imposição político-ideológica
que faz com que haja essa cultura de conflitos em diversas vertentes. Seja a cultura do conflito racial, né, colocando pretos contra brancos, contra indígenas, contra asiáticos. Essa aqui que o Papa Francisco traz, né, jovens contra idosos, pobres contra ricos, cultos contra pessoas de trabalho manual. Essa cultura do conflito, como ele fala aqui, existe entre jovens e idosos. O jovem com dificuldade de aceitar o pensamento dos idosos e os idosos com dificuldade de pensar as mudanças que ocorreram com o tempo. E isso inserido dentro de um matrimônio é o caldo suficiente para uma ebulição ali dentro, onde há conflitos de fato entre os, sei lá, as pessoas mais novas ali, os netos e os avós. Em geral nem tanto, né? Porque, enfim, os avós eles gostam de agradar os netos e tudo mais. Mas como eu digo, como a população ela está envelhecendo mais, ela está sobrevivendo mais, há uma tendência que a pessoa também trabalhe mais tempo. Agora a gente tem que pensar uma sociedade onde se viva essas relações não de forma conflituosa, mas de uma forma complementar. Toda vez que num relacionamento conjugal é comum que haja um pensamento de que, olha, nós somos muito diferentes, porque eu sou sanguíneo e o outro é melancólico, porque eu vim de uma família rica, o outro veio de família pobre. Sei lá. Todo casal, ele é diferente. Homem e mulher já são diferentes. Homens vêm de Marte, mulheres vêm de Vênus, já dizia o livro, né? Já são diferentes. E a gente não pode olhar as coisas pelo olhar da diferença, mas para o olhar da complementariedade. Então, a solução de uma cultura de conflito não está em ver aquilo que os opõe, mas aquilo que os une. Então, uma solução para a vivência dessa cultura de conflitos, de gerações, pensamentos diferentes, se está na complementariedade. O jovem precisa do idoso, assim como o idoso precisa do jovem. E as pessoas de meia idade precisam dos dois. Então, a forma como o orientador familiar ele tem que lidar com essas coisas é fazendo com que as pessoas vejam a complementariedade. E vendo que ela existe, que não é conflituosa, que pode existir sim a convivência muito harmônica de um idoso com um jovem. Muito, muito importante, inclusive. Para o idoso conviver com um jovem, ele se sente mais jovem. Um jovem convivendo com o idoso, ele se sente mais sábio. Abrindo parêntese aqui, né? Infelizmente, hoje a gente não pode associar diretamente a idade com sabedoria. Antigamente sempre a gente teve essa ideia, né? A pessoa, o barbudo com barba branca, a pessoa idosa, a gente associava como um sábio, né? Aquele homem é muito sábio, aquela mulher mais velhinha, como a mulher sábia. Infelizmente, hoje a associação não é muito clara, né? Devido à imaturidade das pessoas. Mas, se vamos dizer assim, há uma experiência de vida, por mais que não seja uma experiência positiva, mas pelo menos de erros, que pode ser transmitida, que pode ser passada. Então, o jovem, de fato, tem que aprender ao idoso. E o idoso tem que aprender e pode aprender muito com o jovem. Então, a batalha nessa cultura do conflito se dá em mostrar que ambos não estão em oposição, mas em complementariedade. Tá legal? Então, um casal que muitas vezes fica no meio ali, né? Enfim, tem que lidar ali porque o casal ele está no cerne, no centro da família, né? Marido e mulher, enfim. Ele tem que saber aprender a ele fazer este meio campo. É mais uma atribuição que tem que ser dada para o casal. Além de se amar, além de se completar, além de construir a base financeira, a base de convivência do casal, ele tem que se preocupar com os filhos, que será alvo, inclusive, da nossa aula número 10, e das outras interferências que acontecem dentro do núcleo familiar, que são dos pais de ambos os lados, tá? E de outros familiares que possam apresentar, tá? Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem que estar atento, é essa cultura de conflito. Não colocar as gerações em conflito, mas fazer com que elas trabalhem em conjunto. E aí ele continua. A solidão e o descarte dos idosos não são casuais nem inevitáveis, mas fruto de opções políticas, econômicas, sociais e pessoais, que não reconhecem a dignidade infinita
de cada pessoa. O ser humano, ele tem uma dignidade diferente da de uns animais ou de umas plantas, de outros seres criados, outros seres existentes no nosso mundo. Ele tem uma dignidade infinita, que ela não acaba. É uma dignidade que, por isso que quando uma pessoa morre, ela tem que ser enterrada de uma forma digna. Por exemplo, ela tem que ter um enterro digno, é um direito que a pessoa tem, mesmo depois de morta, dos seus restos mortais. Por isso que a pessoa ela tem que ter uma morte digna, né? Você fala de cuidados paliativos, cuidados na hora da morte, assistência espiritual na hora da morte, né? Porque a pessoa tem dignidade infinita, mesmo para depois da vida, dessa vida neste mundo, né? Tem essa dignidade. Então a gente tem que pensar nesse descarte dos idosos. Tem outro elemento, cultura dos conflitos, descarte dos idosos. E cada vez mais, como nós vivemos numa sociedade utilitarista, se ele não me serve para trabalhar, se ele não me serve para produzir algo, ele não serve mais para nada. Essa é a visão da sociedade utilitarista, não é? Para que ele serve? Não serve para nada, então eu descarto. Porque, de fato, para que a gente precisa de um ser humano idoso, velho, caduco, às vezes com Alzheimer, com doença? Para que eu preciso desse? Por que eu não mato logo ele? Ele está atrapalhando. Ele gera recurso, ele consome recursos sociais, porque muitas vezes, sei lá, o plano de saúde ou a previdência vai ter que bancar a sobrevivência dessa pessoa, com remédios, com recursos terapêuticos, recursos de tempo das pessoas que estar juntos com essa pessoa, recursos psicológicos, porque conviver com uma pessoa doente, que demanda muita atenção, consome a pessoa. Veja, eu tenho tudo isso que eu tenho que investir, que eu tenho que gastar com uma pessoa, e o que ela traz em troca? Nada. Ela traz em troca, sei lá, um resto de sentimento que ficou pela vida daquela pessoa. Se a gente pensar na visão meramente utilitarista, na visão meramente comercial da coisa, a visão egoísta da presença de uma pessoa, essa equação ela não fecha, não vale manter o idoso. Só que a pessoa humana, ela tem essa dignidade, que pela existência dela já basta, não pelo que ela nos traz, mas pela sua existência. A pessoa vale por ela existir, não pelo que ela faz. Porque o tempo inteiro nas relações humanas, essa é uma tentação que bate. No matrimônio, inclusive, essas são as causas de fato de divórcio. Para que eu vou manter esse matrimônio aqui se só me traz trabalho, só me dá trabalho? Se eu tenho que passar por cima de um monte de coisa que eu gosto pelo outro. Se eu tenho que suportar, sei lá, uma traição. Se eu tenho que suportar um temperamento difícil, um jeito de ser difícil. Para quê? Se isso não me traz benefício nenhum. Quando a gente olha as relações humanas com olhares de benefício, do que eu vou ser beneficiado com essa relação, realmente essa conta não fecha. E aí eu começo a descartar as pessoas. E sempre elas vão estar... os da ponta vão ser os primeiros a ser descartados. Os bebês não nascidos, em geral, com aborto, e os idosos, que a gente adianta a vida deles, talvez com uma eutanásiazinha, né? Para ele não sofrer tanto, tadinho. Os idosos e os doentes ali, graves, tá? Essa é a cultura do descarte. Não! A partir do momento que eu começo a descartar as pessoas, eu abro mão da dignidade da pessoa e a pessoa se torna uma coisa como outra coisa qualquer. Se torna uma coisa no qual eu uso ela. Quando ela não me serve mais, eu jogo fora. Sei lá, é como um celular, que sei lá, eu tenho um iPhone 50, se chega no iPhone 100, o 50 já não serve para mais, eu jogo fora. Beleza, no celular isso talvez faça um sentido mesmo. Agora, uma pessoa não. Se ela não me serve mais, eu não jogo fora. Não. Eu tenho que aprender a lidar com a existência dessa pessoa, com a beleza existencial dela. O ser humano, independente se ele sofre, e o que ele faz, ele tem uma beleza própria, ele tem uma função social própria. E a gente tem que cuidar dessas pessoas. E da onde vem tudo isso? E aí ele continua. Repara, né? Voltando, né? Fazendo sempre cultura do conflito, descarte, e aí chegamos num terceiro elemento, que comentamos um pouco aqui já. O Papa afirmou ainda o quanto os idosos e as próprias famílias acabam sendo vítimas da cultura individualista, porque quando se envelhece, as pessoas ficam sem ajuda de ninguém. Cada vez mais perdemos o gosto da fraternidade. Enfim, lógico, né, que vai existir muitas guerras no mundo se as pessoas perderam o seu valor.
a cultura individualista. Eu estou preocupado comigo. Como assim eu vou perder a minha vida para cuidar de um velho que daqui a pouquinho vai morrer? Como assim eu vou perder 1 hora da minha vida visitando uma pessoa que não vai aumentar o meu network? Não, beleza, se o cara for rico, um velho rico, que possa me apresentar outras pessoas, então ele vale a pena. Se não, pra que aquele velho? Um velho pobre? Isso é a cultura individualista. Eu tô preocupado com o benefício que traz pra mim. Olha, que caldo sai disso? Uma pessoa, uma sociedade, que vive numa cultura individualista, que descarta as pessoas e que vive na cultura do conflito. Imagina isso dentro de uma família. Nunca vai dar certo. Esses 3 inimigos nós temos que matar na raiz, na formação dos jovens, por exemplo, mostrando a importância dos idosos. Tá? Então, as famílias elas têm que encontrar soluções para as pessoas mais velhas da sua família. E lógico, as soluções são muitas, de acordo com a realidade de cada família. Agora, o fato é, um pai idoso, uma tia idosa, ela não pode ser abandonada, mesmo que muitas vezes uma solução de fato seja colocar num bom local de acolhimento de idosos. Isso não quer dizer que eu vou largar ele lá, quer dizer que talvez lá ele tenha melhores cuidados, ou às vezes não, ou às vezes o ideal seria, sei lá, colocar na minha casa e contratar uma enfermeira, ou talvez não tenha dinheiro, eu mesmo tenho que cuidar dessa pessoa, ou então vou colocar numa casa, ela vai viver sozinha com uma acompanhante, ou então vou, sei lá, juntar algumas pessoas mais idosas da minha família e vou colocá-los para morar junto e botar um apoio, sei lá. E aí vai depender das múltiplas opções e das possibilidades de cada família. Agora, o fato é, não posso descartar esta pessoa. Eu tenho que dar a dignidade que ela merece até o fim da vida, de acordo com as possibilidades que eu tenho e com os benefícios, sei lá, sociais até, de governo, do Estado, podem ajudar e pessoais também. Então, isso é fundamental. Eu pensar na velhice daquelas pessoas nos quais eu sou responsável. Primeiro, eu sou responsável, sobretudo pai e mãe. Então eu tenho que pensar, eu não posso abandoná-los. Tá? Essa é a primeira ideia que a gente tem que colocar muito claro. Depois, beleza, eu não posso abandonar o idoso e ter que fazer com que ele tenha um final de vida digno. Não é simplesmente que ele sobreviva. Ele tem um final de vida digno. Isso quer dizer que ele tenha um final de vida feliz. Isso pressupõe uma série de coisas. Às vezes, não simplesmente dar comida e remédio. Pressupõe que ele tenha lazer, que ele tenha distrações, que se ele possa trabalhar, que ele trabalhe, que ele possa ter contato com outras pessoas da família. Isso envolve uma série de coisas. Esse é um aspecto do idoso. E agora tem um outro aspecto, que é muito importante a gente olhar nessa aula, que é o aspecto do casal. É sabido, é a relação sogra-nora, fala muito do sogra e genro, mas a relação complexa mesmo é a relação sogra-nora, que é sempre uma relação quase que de duas querendo o mesmo homem ali, né? Duas disputando o mesmo homem. E isso no final da vida, dependendo de como isso foi levado ao longo da vida, se torna uma questão ali meio complexa. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente não pode descartar, a gente tem que cuidar para que tenha um final de vida digno, com todo carinho, com todo respeito, isso não pode fazer com que destrua esse núcleo do casal. E dezenas de casais que eu já atendi estavam em processo de separação por não saber lidar com a presença do idoso naquela relação do núcleo familiar. Porque, como eu falei muitas vezes, é desgastante de fato. Às vezes são pessoas difíceis de se lidar. Então, saber compaginar a dignidade que esse idoso necessita, precisa e é de direito, com a sua não influência dentro do núcleo familiar, sobretudo no núcleo do casal, é fundamental. De forma que muitas pessoas, muitas vezes, me vêm com a questão: Marcelo, mas como é que eu vou lidar que eu não posso abandonar este idoso, compaginar o quarto mandamento, honrar pai e mãe, e assim mesmo meu casamento continuar bem? É um desafio, de fato. De modo que não existem soluções fáceis e simples, de modo que eu elimino alguma dessas possibilidades. Ou eu elimino o velho ou eu elimino o meu casamento. Não, essas não são soluções válidas. Tá?
Eu tenho que procurar uma forma, e aí como eu falei, e aí vai depender de cada família, de forma que se preserve o núcleo do casamento, sem a interferência dessa pessoa como um ponto de empecilho que atrapalhe o casal, e ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa seja atendida da melhor forma possível. Melhor forma possível. A melhor forma possível não significa que essa pessoa, no final da vida, ela tem que ser a rainha do mundo, mas é a melhor forma possível de acordo com aquilo que se apresenta. Por isso que eu digo que é muito preocupante quando as pessoas vêm com respostas prontas, do tipo, o idoso jamais pode ir para uma casa de idosos. Por quê? Lógico, se for que tratem mal, obviamente que não. Mas às vezes aquele idoso, de fato, ele atrapalha o convívio do marido e mulher, por diversas coisas, diversos motivos. De modo que esse núcleo familiar, ele tem que ser preservado, inclusive para o bem do idoso, para que ele continue sendo bem assistido. Então é uma tentação muito grande, quando chega no final da vida, se colocar um contra o outro. Em geral é essa relação, né? O marido chega para a esposa, eu não posso abandonar a minha mãe. E aí a mulher fala para ele, olha, então você tem que escolher entre mim e ela. Entre eu e ela. Ou você continua casado comigo, ou você atende a sua mãe, porque não dá mais, porque a sua mãe interfere demais aqui. Veja, o homem está errado por chegar e não conseguir tomar uma atitude que evitasse que isso acontecesse. E a esposa também está errada de criar esse conflito. E o idoso também, porque às vezes a idade não significa que ele não tenha consciência do que está fazendo. Às vezes tem mesmo, e às vezes há maldade, né? Como eu falei, às vezes não é só sabedoria. Se utiliza do estado, se utiliza da idade para fazer maldades também. Então, por isso que existe a importância de alguém que, com um olhar de fora, e no caso aqui do orientador familiar, que olhe e entenda toda essa dinâmica familiar, que faça com que se veja a melhor solução. Às vezes não é o núcleo da família, mas o idoso atrapalha muito na educação do jovem, na educação das crianças, de modo que talvez aquele idoso não possa. Porque senão daqui a pouquinho a gente vai pensar que a única solução válida é que os idosos, quando estão mais idosos, têm que vir morar com a família, com os filhos. E não necessariamente, eu diria até que em geral não é a melhor opção. Não é a melhor opção, tá? Por quê? Porque ele vai, de fato, se meter nos assuntos do casal. Ele, de fato, vai atrapalhar o desenvolvimento do casal, né? Tem aquela velha máxima, né? A sogra é o ideal que ela more tão perto que ela possa vir de chinelo, nem tão longe que ela possa vir de mala. Todo mundo já escutou essa piadinha. No fundo, para quê? Porque a preocupação que aquela pessoa ela interfira naquilo, tá? Então tem que se pensar numa forma e entra aí uma questão de consciência muito forte, sobretudo quando é o filho com a sua mãe e com o seu pai. E a pessoa fica num dilema. Puxa vida, eu não posso deixar meu pai e minha mãe, que me trataram tão bem, me deram tudo na vida, agora sem dar tudo para eles que eles me deram para mim. Porque, em geral, é isso que acontece, sabe? Isso acontece com filho, falaremos com filhos, sobre os filhos, mas isso acontece com os pais também. Né? Porque os pais, no fundo, quando eles ficam bem idosos, né, eles se tornam crianças também. E aí fica aquela, puxa vida, mas eles me deram tanto, agora é o meu dever dar tudo para eles que eles me deram. Não é o seu dever fazer isso. O seu dever é que eles tenham um final de vida digno, que vivam com dignidade. Isso é seu dever. Isso é seu dever. Isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram para você. Isso não quer dizer que eles tenham que viajar todo ano. Isso não quer dizer que eles tenham que morar junto com você. Isso não quer dizer, sei lá, não sei, você tem que andar de motorista dos seus pais. Isso não quer dizer que você tem que levá-los toda semana no médico. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que eles tenham a dignidade para ter o final de vida bem. É isso. Sobretudo com uma assistência espiritual, que talvez seja mais importante que todas as assistências materiais. Porque tem muitas vezes que tem muitas pessoas que dão muita assistência material, mas não escutam uma hora de sermão de idoso, que não ajudam a levá-lo para a missa. Não fazem nada disso. Mas dizem que está muito presente porque ele mora em uma casa muito confortável, com 5, 6 enfermeiros. Que, se puder dar, ótimo. Mas não é isso, né? O filho nunca aparece lá. Não, mas tem toda assistência. Aí briga com a esposa, que gasta uma fortuna com questões materiais lá e não vai vê-lo. O elemento principal da dignidade, ela está na presença física, o que não quer dizer 24 horas por dia e não quer dizer nem todos os dias. Mas que exista um tempo, de fato, para estar com esses idosos. E na assistência espiritual. É fundamental e, lógico, assistência mínima material, né? Sobretudo de saúde e de alimentação e de conforto, mínimo de conforto ali. Tá? Então, os exageros que fazem
com que venha a ter fissuras no casamento. São os exageros, tá? Os exageros. Ou exagero para um lado de querer dar tudo, ou exagero para o outro não dar nada e abandonar. Em geral, as pessoas estão sempre nessa. É o abandono e é a incorporação completa daquela pessoa no casamento dela. O ideal, no geral, não está nunca no abandono e também nunca na incorporação completa daquela pessoa, como se ela fosse mais importante que o casamento. E às vezes essa incorporação mais importante que o casamento é de comum acordo no casal, hein? Às vezes o casal está em comum acordo que os pais agora têm que vir morar com eles já não têm uma relação de marido e mulher, mas eles viraram cuidadores de idosos e trabalhadores dentro da casa. E perderam a intimidade conjugal, e perderam o amor conjugal. Isso é um problema. Tá errado também, entende? A relação correta é que o casal ele esteja cada vez se amando mais, cada vez mais unido, cada vez mais íntimo, filhos bem educados e tratados, e idosos bem assistidos. É isso que se compõe a família. E é isso que vai fazer com que esse influxo de sabedoria dos idosos cheguem aos mais novos e fazer com que esse influxo de juventude, de alegria, de entendimento do mundo moderno chegue para os idosos. Repara que nessa relação, no meio tem um canal, e quem faz esse canal? É o papai e a mamãe ali, o núcleo do casal. O casal é que faz esse canal. Se temos um problema entre neto, a geração mais jovem, e a geração mais idosa, é porque quem está ali no meio, na meia-idade, que, vamos dizer assim, aqui sustenta financeiramente, sustenta emocionalmente, sustenta com maturidade, não está fazendo bem o seu papel. Está ali no meio, o problema em geral está ali no meio de alguma coisa. Ou às vezes não tem problema nenhum ali no meio, mas são as questões que às vezes são mais complexas mesmo e que as pessoas estão tentando levar. Tá? De modo que dá para se conviver, ter uma convivência sadia do casal com seus filhos, os idosos, e fazer com que esse núcleo, o grande núcleo ali da família, da grande família, ele seja um núcleo que seja de fato algo que vai edificar a sociedade. Se faltam alguns desses elementos, a gente sempre fica meio capenga, tá bom? Então essas relações, elas podem e devem ser muito sadias para que o casamento cresça e não para se tornar um problema. É um desafio a mais entre tantos desafios que um casal passa na sua vida, tá? E que ele não pode negligenciar, fingir que não existe também, e nem também dar a importância máxima da vida. A importância máxima da vida do casal é um para o outro, é marido e mulher, e assim os velhinhos também. Né? Os velhinhos também, é tão bonito quando vê um velhinho cuidando de outro velhinho, né? Uma senhora de 80 anos cuidando de um senhor de 85 tentando cuidar da velhinha de 80, é lindo, porque esse núcleo ainda está estabelecido entre os dois, e lógico, às vezes tem os filhos um pouco mais jovens ali, que os acompanha, que os ajuda ali, sobretudo nas coisas que necessitam mais do físico. E como é que vai bem, né? Como é que vai bem um casal de idosos forte, ou um dos dois, um viúvo, uma viúva forte, né? Como é que vai bem a família? E a gente tem que se preocupar muito com isso, tá bom? Então esse elemento, você que vai trabalhar com famílias, muito atento a esses 3 pontos que eu levantei para vocês e muito atento a essa solução que a família dá em relação aos idosos.